A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia muito importante, o nosso marco com 200 vídeos. Isso para mim é uma vitória muito grande. Eu só tenho a agradecer a Deus a honra de estar podendo fazer essa leitura para vocês. A honra de estar podendo ter um professor, um padre, doutor tão maravilhoso que está nos ensinando tantas coisas maravilhosas. E a honra de ter a companhia de todos vocês rezando juntos, por mim, uns pelos outros. Então nós vamos começar hoje invocando a proteção de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e de todos os anjos e santos, pedindo a sua intercessão pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa, por todo o clero, pela conversão de todos os pecadores, pelos de nossas famílias, por todos nós, por todas as nossas intenções particulares, pelo Brasil, pela paz no mundo e principalmente para que seja feita a santa vontade de Deus nas nossas vidas. Vamos começar rezando hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos continuar hoje a leitura do livro de Jeremias, capítulo 42. Partida forçada do profeta para o Egito. Foram então todos os oficiais, Joanã, filho de Carea, e Azarias, filho de Osaías, bem como o povo, desde os grandes até os pequenos, dizer ao profeta Jeremias: ouve a nossa súplica e intercede por nós junto ao Senhor, em favor do que resta de nós. De muitos que éramos, bem podes ver o quão poucos fomos reduzidos. Que o Senhor teu Deus nos indique o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Ouço o que me dizeis, respondeu Jeremias, e o que desejais vou solicitar ao Senhor vosso Deus. O que me disser, o Senhor vô-lo transmitirei fielmente. Clamaram então: que o Senhor seja testemunha fiel e verdadeira contra nós, se não fizermos o que o Senhor teu Deus te encarregar de nos transmitir. Seja-nos favorável ou adverso, obedeceremos à ordem do Senhor nosso Deus, junto ao qual te delegamos, a fim de que nos seja propícia a submissão às ordens do Senhor nosso Deus. Decorridos 10 dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias. Convocou este, então, Joanã, filho de Carea, todos os oficiais e o povo, grandes e pequenos. Eis, disse-lhes Jeremias,
o que me falou o Senhor, Deus de Israel, junto ao qual me delegastes, a fim de apresentar-lhe a vossa súplica. Se quiserdes permanecer nesta terra, nela vos restaurarei e não vos destruirei. Eu vos plantarei e dela não vos arrancarei. Pesa-me o mal que vos fiz. Não tenhais receio do rei da Babilônia, que tanto temeis. Não o temais, oráculo do Senhor, porque estou convosco para salvar-vos e livrar-vos de suas mãos. Eu vos conseguirei as suas graças, e ele terá piedade de vós, devolvendo-vos a posse de vossa terra. Se, porém, desobedecendo a voz do Senhor dissesses, não permaneceremos aqui, iremos para o Egito, onde não teremos mais guerras, nem ouviremos mais o som da trombeta, e onde o pão não nos faltará mais, e lá nos instalaremos, então escutai a palavra do Senhor, sobreviventes de Judá. Eis o que disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: obstinando-vos em partir para o Egito, a fim de lá habitar, sereis atingido no Egito pela espada que temeis, pela fome que vos aterroriza, e lá morrereis. Quando se obstinarem em ir para o Egito, perecerão pela espada, fome e peste, e nenhum escapará ao flagelo que contra eles lançarei. Porquanto, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: assim como o vosso furor de minha cólera se lançou sobre os habitantes de Jerusalém, também contra vós se lançará, se fordes para o Egito. Servireis de exemplo de execração, sereis objeto de terror, de maldição e vergonha, e jamais tornareis a ver estes lugares. Eis o que diz o Senhor, sobreviventes de Judá: não entreis no Egito. E sabei que hoje vos dou solene aviso. Seria enganar-vos a vós mesmos o delegar-me junto ao Senhor, vosso Deus, dizendo: intercedei por nós junto ao Senhor, nosso Deus. Faremos quanto disserdes que nos foi ordenado pelo Senhor nosso Deus. Hoje eu vou-lo digo: não escutastes a voz do Senhor, vosso Deus, nem coisa alguma do que me encarregou de transmitir-vos. Sabei, pois, que morrereis pela espada, fome e peste, nessa terra onde quereis ir estabelecer-vos. Capítulo 43. Assim que Jeremias acabou de dizer ao povo o que o Senhor lhe tinha encarregado de transmitir, Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Carea, e todos aqueles orgulhosos exclamaram: são mentiras o que os proferes. Não te deu o Senhor, nosso Deus, o encargo de nos dizer que não fôssemos morar no Egito. É Baruque, filho de Neerias, que te lança contra nós, com o fim de nos entregar aos caldeus para a morte e para a deportação à Babilônia. E assim, Joanã, filho de Carea, os chefes e os sobreviventes do povo mostraram-se surdos à voz do Senhor que lhes ordenara permanecer em Judá. Joanã, filho de Carea, e os chefes conduziram os sobreviventes judeus
que haviam regressado dos países em que se tinham dispersado, a fim de habitarem novamente na terra de Judá. Eram homens, mulheres e crianças, as princesas reais, todos os que Nebuzaradan, chefe dos guardas, havia deixado junto a Godolias, filho de Aicã, filho de Safã, entre eles o profeta Jeremias e Baruque, filho de Neerias. Desobedecendo assim a voz do Senhor, partiram para o Egito e alcançaram Táfnis, oráculo de Jeremias no Egito. Em Táfnis foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos: Toma em tuas mãos pedras bem grandes e ante os olhos dos judeus introduze-as na calçada em frente à porta do palácio do faraó em Táfnis. E em seguida lhes dirás: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vou mandar chamar aqui meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu lhe colocarei o trono sobre as pedras introduzidas neste lugar, e sobre elas estenderá ele também o seu tapete. Ele virá aqui e ferirá o Egito. O que é para a morte, o que é para o cativeiro, ao cativeiro. O que é para a espada, à espada. Lançará fogo aos templos dos deuses do Egito e os queimará, levando cativos os seus ídolos. Despojará o Egito, qual pastor a limpar seu manto, e regressará triunfante, e destruirá os obeliscos do templo do sol no Egito, e entregará chamas todos os templos dos seus deuses. Idolatria dos judeus no Egito, capítulo 44. Eis que a palavra que foi dirigida a Jeremias a propósito de todos os judeus residentes no Egito, em Magdol, em Táfnis, em Mênfis e na região sul. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vistes todas as calamidades que fiz recair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Converteram-se agora em desertos inabitáveis. Tudo isso aconteceu por causa do mal que cometeram, irritando-me por incensarem e renderem culto a deuses estranhos que não conheciam, nem vós, nem vossos pais. Desde o início, contudo, jamais cessei de enviar-vos os profetas, meus servos, a fim de dizer-vos que não devíeis cometer tão detestáveis abominações. Não me escutaram, porém, e nem deram ouvidos, recusando a abandonar sua maldade e cessar de oferecer incenso a deuses estranhos. Assim, sobre eles recaiu toda a minha cólera, consumindo a cidade de Judá e as ruas de Jerusalém, que ficaram reduzidas ao estado de devastação, como hoje se apresentam. E agora, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Por que trabalhais assim contra vós mesmos, causando desse modo, no seio de Judá, a exterminação dos homens, das mulheres, das crianças e dos meninos de peito, a tal ponto que de vosso povo ninguém sobreviverá, dado que me irritastes pela vossa vida, ofertando incenso a deuses estranhos, aqui no Egito, aonde vieste estabelecer-vos? Por que perecer e tornar-vos entre todas as nações da terra um tema de maldição e objeto de vergonha?
Esquecestes os crimes de vossos pais, os dos reis de Judá e das mulheres de vossa terra, vossos próprios crimes e os de vossas mulheres cometidos na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Nenhum arrependimento até hoje sentiram, nem temor tiveram. Não observaram minha lei, nem os mandamentos que vos havia imposto, assim como a vossos pais. Eis porque, assim disse o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vou desviar de vós a minha face para a vossa desgraça e extermínio de Judá. E tomarei o resto de Judá que quis vir habitar no Egito. Perecerão todos, vítimas da espada e da fome. Perecerão pequenos e grandes, pela espada e pela fome. Serão citados como execráveis e constituirão objeto de espanto, de maldição e de opróbrio. Castigarei os que residem no Egito, como o fiz em Jerusalém pela espada, pela fome e pela peste. Dos que vieram de Judá estabelecer-se no Egito, nenhum escapará, nem sobreviverá para regressar à Judeia, local que aspiram voltar para lá de novo habitar. Ninguém voltará, a não ser alguns fugitivos. Então, todos os homens, cientes de que suas mulheres ofereciam incensos aos deuses estranhos, todas as mulheres em grande número lá reunidas e todo o povo residente na região sul do Egito, responderam a Jeremias: o que nos dizes em nome do Senhor, não o aceitamos. Cumpriremos, porém, todas as promessas que fizemos de queimar incenso à Rainha do Céu e de lhe oferecer libações como o fazíamos nós e nossos pais, nossos reis e chefes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então, tínhamos pão em fartura, vivíamos na abundância e não sabíamos o que fosse a desgraça. Ora, depois que cessamos de queimar incenso à Rainha do Céu e de lhe oferecer libações, tudo nos falta. E perecemos pela espada e pela fome. Além disso, quando queimamos incenso à Rainha do Céu e lhe oferecemos libações, é porventura sem o consentimento de nossos maridos que ofertamos torta à sua esfinge e lhe rendemos libações? Dirigiu-se então Jeremias à multidão, aos homens e mulheres, e quantos lhe haviam assim respondido. Do incenso que queimastes, disse-lhes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós, vossos pais, vossos reis e chefes, assim como o vosso povo, não se terá recordado o Senhor e nisso não terá pensado? Não tendo o Senhor podido suportar mais tempo a maldade de vossos atos e abominações, foi nossa terra reduzida ao estado de solidão, devastada e amaldiçoada, onde ninguém mais habita, como hoje se apresenta. E se a calamidade presente vos adveio, é porque oferecestes o incenso deste modo, pecando contra o Senhor, e porque lhe recusastes ouvir a voz e observar suas leis e preceitos. Jeremias acrescentou a respeito do povo e das mulheres: escutai a palavra do Senhor, povo de Judá que reside no Egito. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vós e vossas mulheres fazei com as mãos o que diz a vossa boca. Dizeis, cumpriremos as promessas de oferecer incenso e libações em honra da Rainha do Céu.
Pois bem, cumpri vossos votos, mantende vossas promessas. Escutai, porém, a palavra do Senhor, judeus que habitais no Egito. Eis, diz o Senhor, pelo meu grande nome eu juro. Esse nome não será mais pronunciado em todo o Egito por nenhum homem de Judá, dizendo: pela vida do Senhor Javé, vou ocupar-me com eles para a desgraça e não para o bem. Todos os judeus que residem no Egito perecerão pela espada e pela fome, até o total aniquilamento. O pequeno número deles que escapar à espada voltará do Egito para Judá. Os sobreviventes de Judá que vierem estabelecer-se no Egito saberão que predição se há de consumar, se a minha ou a deles. Eis o sinal, oráculo do Senhor, pelo qual reconhecereis que aqui mesmo me lançarei contra vós, a fim de que saibais que minha predição se há de cumprir com certeza para a vossa desgraça. Eis o que diz o Senhor: vou entregar o faraó Ofra, rei do Egito, aos seus inimigos e àqueles que lhe querem roubar a vida, assim como entreguei Sedecias, rei de Judá, ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que lhe procurava tirar a vida. Capítulo 45. Mensagem de Baruque. Eis a mensagem que o profeta Jeremias enviou a Baruque, filho de Neerias, quando este escreveu todos estes oráculos ditados pelo profeta, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, a teu respeito. Baruque, tu exclamas: desgraçado de mim, porque o Senhor acumula sobre mim tristezas e dores. Desfaço-me em gemidos e não encontro repouso. Eis o que lhe dirás, oráculo do Senhor. Vou destruir o que havia construído, arrancar o que havia plantado, e isso em toda esta terra. E tu reclamarias para ti grandes favores? Não os peças, porque sobre todas as criaturas vou fazer recair o flagelo, oráculo do Senhor. Mas eu te conservarei a vida, como espólio em todos os lugares para onde fores. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E agora, a jaculatória curtinha para que vocês possam colocar nos comentários. Jaculatória indulgenciada. Vamos lá? Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Repetindo, meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Mais uma vez, meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.